Lembro que em 2004, logo depois de fazer algumas filmagens com o Tadeu Bittencourt, disse a ele que um dia faria um documentário sobre a sua obra. 18 anos se passaram e agora estou aqui, dando os primeiros passos na concretização dessa ideia. Sempre soube que seria uma tarefa árdua e que precisaria de muitas mãos, corações e mentes para realizá-la. E somente agora, com a cumplicidade dessas pessoas, é que serei capaz de realizar tal feito. Câmera. Câmera foi. Tadeu e eu, cena 1, take 3. Ação. Queriam que eu te esquecesse, Tadeu. Como se jogassem uma pá de cal sobre a tua história. Mas sempre que vejo essa fotografia, lembro de como tudo começou. Hoje tenho comigo o que sobrou daquele tempo. Fotos, vídeos, teu material de trabalho, tuas últimas pinturas, tua última luta. Ando pela cidade e passo nos lugares que a gente costumava se encontrar. Sua risada ainda está lá. Lembro de tuas sobrancelhas que subiam e desciam enquanto você discursava sobre o que é ser artista numa cidade provinciana. O presente confirma que todo aquele passado tinha a mais pura verdade. Realidade que eu não conseguia enxergar, verdades que só aprendi quando senti na pele. Teve um dia que eu li uma crônica que o César Otacílio escreveu sobre você. Contava do tempo que foi marinheiro e das tempestades que enfrentou em alto mar. O som do ferro gemendo, o rugido do mar, o silvo do vento, a escuridão da noite e o barco sendo açoitado impiedosamente pelas ondas do mar. Parece que foram essas tormentas que fizeram você subir o Itajaí-Açu e aportar em Blumenau, uma cidade que aprendeu a conviver com os humores do rio. Câmera. Câmera foi. Tadeu e eu, cena 4, take 2. Ação.
Um mergulho na amizade de dois artistas. Um rio de poesia entre as histórias narradas por um e as imagens deixadas por outro. De um lado, Nassau, artista múltiplo e curioso, parceiro de longa data. De outro, Tadeu, artista que brota a eternidade através de suas obras e vive em esculturas espalhadas pela cidade. Difícil expressar a gama de sentimentos, misturadas cores vibrantes, as formas abstratas, as cornucópias voluptuosas. Recortar imagens que simbolizam a imensidão das vidas, com todas as suas belezas e também suas dores. A vida que é um eterno experimento, tão curto, tão paradoxal. Materializar experimentando os sabores da dúvida, do desafio, da dualidade. Transformar o espaço, transbordar memórias, transitar pelo indelével, convocar a tesoura, a cola, o pincel, a fita métrica, a régua, o giz, a mesa de corte, o estilete, a camurça, o veludo, o vinil, o lambe-lambe, o ferro de passar. Recriar o ambiente, coletivamente. Abrir esse portal de experimentação artística chamado Tadeu e eu. Você dizia que nunca encontrou seu lugar aqui. Sentia-se um estrangeiro que, embora deslocado, reunia forças nessa estranheza, a força necessária para lutar, continuar em frente, fazendo arte. Arte é uma afirmação. A arte jamais será uma negação, entende? E tipo assim, a arte constrói um mundo paralelo ao mundo. Entende? Em todas as suas linguagens, entende? Tipo assim, hoje a gente tem a multimídia, hoje a gente tem telefone, a gente tem meio papel em abundância, entende? E qualquer loja tu encontra tela, até uma bobice hoje tu ser um pintor, entende? Se for falar, eu sou um pintor, grandes coisas, eu também pinto, entende? E tipo assim, todo mundo se acha capaz de fazer arte. E eu acho, por exemplo, que arte é o exercício da matéria. Qualquer um que exercitar a matéria, entende? Ele está fazendo arte. Vejamos, o artista. Agora, o cidadão comum, ele tem que passar por um processo educativo, natural, entende? E ver se realmente é isso que ele deseja, porque é um caminho muito difícil, não é fácil. Fazer arte não é fácil. Só alguns tolos acham que, você é um artista. Talvez a Globo, os globais, mas o artista como nós, assim, poetas, artistas plásticos, escultores, a vida é difícil. E nós somos artistas do terceiro mundo, entende? E eu espero que as pessoas entendam isso. Nós estamos aqui exercitando a construção de uma nova sociedade que vai suplantar a sociedade do primeiro mundo. E provavelmente o dia que nós estivermos executando o nosso trabalho não será primeiro mundo, nem segundo, nem terceiro, será coisa do mundo mesmo, entende? E do planeta Terra, nem vamos falar do mundo, porque aí entra as questões religiosas, os debates, as confusões. O planeta Terra, a Terra, matéria, Terra, provedora do vermelho, do azul, do amarelo, terra, provedora das transparências, terra, entende? E humanos. E quando você me contou que uns dias antes de fazer uma grande exposição, jogou todos os quadros dentro de um poço, tentei encontrar motivos, de lúcidos aos mais excêntricos, para que alguém em sã consciência fizesse isso. Não que tenha algo errado nisso, mas partindo de você, entendi que fez do momento de fúria. Era para ninguém ver uma pintura que não teria moldura, não seria exposta, não teria preço e nem valor. Fico pensando que fazer arte nesse mundinho em que vivemos, muitas vezes é um ato contínuo de criar e jogar nossas obras dentro de um poço sem fundo, onde não existem olhos para ver, corações para emocionar e nem gente para dialogar. Eu sou um pintor que, por muitos momentos, como artista, veja bem, um pintor, artista, que interfere junto com as outras mídias, entende? Tipo assim, eu
eu busco o artista completo, entende? E faço parte de uma época em que nós temos a televisão, temos os meios de comunicação, temos frequência e temos pessoas aculturadas para isso, exatamente para isso, para o exercício da arte. Tipo assim, ó, eu sou da opinião, e não estou dizendo novidade nenhuma, em que o artista ele justifica o salário de um monte de outras pessoas. Aí outro dia eu fui ler uma obra aí do Tolstói sobre a arte, em que em 1890 e tanto, 1904, foi a época que ele viveu, ele escreveu o que é arte. E aí ele diz que é o belo, e fala das trapaças, dos jogos da arte, tu entende? Porque ele é um mercado muito poderoso, entende? Tipo, aqui em Blumenau, por exemplo, eu sofri muitos reveses pela minha obra, pela incompreensão e pela falta de conhecimento e de cultura. Mas como eu sou um cidadão contemporâneo, a sorte ela está a meu favor, porque eu estou vivo, tu entende? E eu estou querendo conversar com pessoas que nem nasceram ainda, entende? Então eu tenho certeza que vai chegar lá, tu entende assim? E lidando com pessoas que não estão nem no meu tempo, entende? Aí, tipo assim, e também não sou uma pessoa fácil, sou uma pessoa difícil, eu sou um artista, e nem queria ser, entende? Eu não queria ser artista, entende? Eu acho que eu sabia que eu ia sofrer, mas tudo faz parte. Vivemos em um tempo marcado pelo excesso de esquecimento, onde mais informações são produzidas do que arquivadas, gerando um descarte de imagens e histórias. É necessário revisitar essas memórias, romper a barreira do espaço-tempo para reviver o passado e reformular o presente. Por isso é importante produzir essa experimentação, aliado a uma necessidade honesta de quem quer materializar uma história já vivida, e sendo o filme-ensaio um formato que comporta esse tipo de experiência, contamos com uma equipe sintonizada para fazer a releitura do pensamento e da obra de um artista talentoso. E conhecer um pouco da história de Tadeu e de Nassau, que resulta num filme poético e ensaístico, no qual o pensamento e a poesia se integram. E foi na peça Jato de Amor, dirigida pelo Alexandre Venera, que eu vi pela primeira vez a tua cornucópia. E lá estava ela, ocupando quase que por inteiro a extensão do palco, como um objeto fálico a jorrar a mais pura arte, partilhando fertilidade e abundância. A cornucópia foi um processo que eu trabalhei com teatro e chegou um momento que nós fomos montar um espetáculo e fui chamado para fazer a cenografia. E eu estava buscando tridimensionalizar uma obra e tal, e Blumenau estava quebrada, falida, e daí eu resolvi fazer uma cornucópia para Blumenau ficar rica e feliz de novo. Aí eu fiz uma cornucópia, apresentei no teatro, porque eu também sou rápido, né? E eu trabalho, e se não tem lucro, eu faço gerar lucro, entende? Aí, tipo, eu usei no teatro e levei para exposições de artes plásticas e misturei tudo. Ali eu entendi a grandeza da tua generosidade. Mesmo com todas as dificuldades financeiras que enfrentávamos como artistas, você não se furtou de repartir a riqueza da tua arte. O que foi legal, inclusive as minhas cornucópias, uma foi roubada e duas foram desmontadas para serem vendido o alumínio, entende? E sendo que em cada uma delas eu gastei no mínimo uns R$400. Do meu dinheiro, por minha conta, vendendo outras obras para financiar o meu trabalho. E misteriosamente essa cornucópia desapareceu. Evaporou! Sabe-se lá como, mas alguém roubou essa cornucópia. Quem roubou a cornucópia de Tadeu? Eu nem fiquei preocupado, tu entende? Porque é a natureza da obra, tu entende? Assim como quando eu trabalho com os objetos flutuantes. Se alguém chegar ali e quiser furar, fica à vontade, entende? Sabe assim, pode furar, pode botar fogo, pode fazer o quê? Eu reconstruo, faço outra vez e de outra forma, e eu não... Entende? Mesmo assim, você fez outra e depois outra e mais outra, até chegar nesta que está hoje no Museu de Arte de Blumenau.
o artista plástico, ele trabalha exatamente para a matéria. Tu entende? Assim, ele não tem o patrão dele é a matéria. E no mundo nosso, no mundo de negócios, na nossa história, todo mundo está no mercado, entende? E tipo assim, ó, não tem nada que valha mais que uma obra de arte. Nada. A não ser que vire uma. Entende? Aí tipo assim, ó, porque pode virar, porque o artista ele está trabalhando transcendência. Muitas vezes na minha obra eu não estava querendo conversar com nenhum dos meus contemporâneos. Eu estava querendo conversar com pessoas que nem nasceram ainda. Por exemplo, muitos desses que eu estou querendo conversar ainda nem estão vivos, vão nascer ainda. Entende? E você disse saber não só o número exato de bolinhas pintadas que compunham a obra, como também o significado incutido em cada uma delas. Passei um tempo quebrando cabeça, tentando contar quantas bolinhas haviam. Desisti. As bolinhas não paravam de dançar pelas curvas da cornucópia. Eu vou andar. Olha só agora. Ó. Olha isso aqui, cara. Caralho, né, cara? Conversando, assim, ficava tentado. E a outra coisa que eles também. Eu fiz a câmera, eles sabendo que a luz dela não acende. Não tem luz vermelha da câmera que acende, todo mundo se baseia naquilo ali quando está gravando. Liga a minha pra. Agora eu consigo gravar, eu estou gravando e não faz fotografia. Mas claro, não. Los barriles, los barriles. Nas curvas, né? Assim. Parece que ela vai girando, né, cara? Aham. E revelando ela é legal, né? Nossa, quando ela vai entrando na paisagem, essa cor ela não tá. Nossa. A minha participação nessa experiência artística foi como músico acordeonista. A proposta era de eu chegar no set de filmagem e compor as trilhas sonoras de improviso, enquanto eu via pela primeira vez as imagens das obras do Tadeu Bittencourt. Foi uma experiência incrível transportar para as teclas do acordeon as cores, as formas e até as alegrias e dores desse artista. E se eu já sabia que a música fala através de sua melodia,
Naquele momento eu tive a certeza de que as notas têm cores que vibram com a intensidade da vida. Um ano depois, andando em cima de um tapete de papelão, emendado com fita crepe, você me mostrou algumas vassouras velhas encostadas num canto, uma porção de cimento e algumas latas de tintas usadas, e disse que ia pintar o painel. Pintar para mim é um exercício onde eu exploro a atitude, né? A atitude, a proximidade e o distanciamento do trabalho. E uso as técnicas mais variadas, inclusive tipo até a não técnica, né? Como por exemplo rolo de pintura, vassoura, jogo determinadas pós, corantes sobre a tela e tento realizar uma obra a partir, vamos dizer, dessa experiência. Não me senti nada bem de estar em pé em cima do painel cru, que em breve receberia a pintura. Entretanto, você me fez sentir à vontade, dizendo que a gente deveria deixar ali as nossas pegadas. Andamos para lá e para cá enquanto você ia falando como realizaria a obra. Imaginei varrendo o papelão com uma vassoura encharcada de tinta e salpicando com cimento as digitais dos nossos sapatos. Aqui já é uma coisa que está agregada, tá vendo? Já é pó, já é uma coisa arada. É as marcas das vassouras. Depois de algum tempo, vi o painel exposto no salão Elke Ehring. As nossas pegadas não estavam mais lá. Nem as vassouras e nem o cimento. O que havia era uma multidão de curiosos tentando descobrir como o artista fez o painel. Vem andando aqui para a câmera agora, direção da câmera. Eu, na minha obra, eu uso materiais diversos. Quando pinto, também me aproprio de materiais diversos. Tipo essa obra que está aqui atrás, eu pintei ela com rolo, entende? Muito pouco pincel, mais destaco, até por uma questão técnica, entende? Outra coisa na arte que é importante é a técnica, entende? Porque sem a técnica tu não consegue executar. E a arte ela acontece na matéria, então é necessidade de compreender o universo material. E eu vivo na matéria, entende? Eu sou um cidadão, como, ando, eu faço todas as necessidades normais de uma pessoa humana e ainda convivo comigo, artista, que é um estado, que aí só os artistas sabem no estado em que eles se encontram. E ser artista é estar num estado de fazer arte. Muitas vezes nem pensar arte ou dizer arte, mas fazer arte. E quem é artista sabe disso. Tanto é que as escolas, por exemplo, que lidam com artistas, coisas assim, elas têm uma dificuldade enorme de encontrar um artista, entende? Então eles trabalham com muitos para que desses muitos talvez saia um ou dois. E a recusa também dos artistas da questão acadêmica, porque eles já sabem de antemão que a questão acadêmica vai levá-los a um caminho que eles já conhecem, entende? E que eles precisam se libertar disso. Só que daí se cria um animal chamado artista, tu entende? Que aí, por exemplo, o Estado e outras instituições tentam colocar a coleira, acalmar, induzi-los à corrupção, a todas as formas de arte nefasta, entende? E aí sobram alguns, e o que é legal, que sustentam uma multidão, entende? Que ganham dinheiro, fazem tudo o que é necessário, entende? Para viverem. E aí, finalmente, eles esquecem o sujeito, aquele, entende? Que eles tanto trabalharam para fazê-lo, tu entende? O tal do artista. O início do século XXI parecia ser o melhor e o pior dos tempos. Era a época da ousadia e da imprudência. Era uma época de realização e de estagnação. Tínhamos a vida pela frente e não tínhamos nada. E por mais que a gente batalhasse, éramos invisíveis, feito fantasmas, concreto de carne e osso. Parecia que as pessoas viam tudo e qualquer coisa, menos nós. A arte é o exercício da matéria. A arte também pode ser uma arma de ataque e de defesa. A arte também pode ser uma alavanca, mas essencialmente é o exercício da matéria. Eu fecho o ponto nesse sentido,
Porque, na verdade, o artista, ele trabalha exatamente por uma coisa material, entende? E muitas pessoas descartam a matéria como uma coisa pejorativa por questões políticas ou sociais, mas a matéria é a essência do artista, onde ele manipula o seu universo, os seus pensamentos, as suas ideias, entende? As suas influências. E a partir daí ele desenvolve então uma obra, que seja ela uma escultura, uma pintura, ou até mesmo uma poesia, ou um livro, ou qualquer coisa no universo humano. E a arte, ela acontece no plano da matéria. Então você fez os objetos flutuantes, partindo daquilo que as pessoas mais viam, as rodas dos carros. E para dar forma à obra, precisava soprar as câmaras de ar e com as tuas mãos atribuir outras formas, como se fosse possível ressignificar qualquer coisa no mundo. Toda a minha obra parte do cotidiano, por exemplo, os objetos flutuantes, ele vem a partir do que mais existe, que são as rodas, os automóveis, e muitas pessoas já pesquisaram sobre esse assunto, e eu tratei esse assunto da forma como eu achei que eu devia tratar, entendeu? Eu tenho sido bem sucedido, tipo assim, é visível, entende, a obra. Ela, por exemplo, o único questionamento dela é a ausência da cor, porque ninguém considera o negro como cor, entende? Mas tipo, se tu coloca a cor, tu também quebra o encanto da própria história, porque aí vai querer fazer uma outra história, entende? Eu acho que deve ser criada uma outra história, tu entende? Jamais podia imaginar que essa filmagem no pátio da tua casa seria a última vez que pisaríamos nesse terreno sólido e estável. E logo que começamos a filmar, você falou algo que só depois de algum tempo fez sentido para mim. Quando eu comecei a fazer isso, bicho, eu pensei em fazer um grande negócio e fazer um habitat e ir pelo rio abaixo. Mas aí existe um problema de entrar dentro da própria obra. Você começa a entrar numa neura, entende? Porque daí, pô, ela vai furar nos galhos, entende? Na hora imaginei você flutuando o rio abaixo, seguindo o caminho das velas, enfrentando corredeiras e redemoinhos traiçoeiros. Aquele mesmo marinheiro que enfrentou tormentas. Nessa minha caminhada de artista, eu trabalhei com publicidade, inclusive ganhei prêmios com publicidade. Dos lemas dos publicitários é que ser um criador de agência, trabalhar em agência, é 99% de transpiração e 1% de inspiração. E eles tiveram esse lema inspirados em frases de artistas plásticos, entende? De artistas, porque todo mundo acha arte fácil, e arte é mais trabalho, trabalho árduo, entende? Desde a concepção, o que tu vai fazer com ela, como é que tu vai transportar, como é que tu vai mostrar, como é que tu vai chegar no outro, entende? É uma luta. Então, existe um crítico de arte que diz que o artista é o sujeito que arruma problemas para resolver. Um grande artista é aquele que tem um grande problema, entende? Então, tipo assim, a inspiração, sim, eu acho que as pessoas se inspiram, todos se inspiram, o artista mais do que ninguém. Só que como o artista é um ser descomunal, entende? Ele provavelmente deve se inspirar mais que os outros, mas ele deve ficar na mesma proporção que é de 1%. Um fato curioso é que por mais que uma pessoa esteja dividindo um ventre com outra na hora de seu nascimento,
ou compartilhando assentos dentro de um avião caindo na hora do seu fim, essas pessoas experimentarão unicamente as sensações de vida e morte. E Nassau de Souza, hoje, promove para além daqueles 2 únicos fatos solitários do nascer e do morrer, mas o viver de Tadeu Bittencourt. Tadeu Bittencourt não se resume apenas às datas que o compõem. Ele se resume a todo o projeto de vida a qual ele se propôs e que hoje aqui está mais vivo do que nunca. Naquela manhã de novembro de 2008, acordei com um helicóptero sobrevoando o meu prédio e percebi que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Eu e a Josi pegamos a câmera e saímos de carro pela cidade para registrar o que estava acontecendo. No meio do caminho, recebemos uma ligação do Guido Oyer, contando que a casa do Tadeu tinha sido destruída por uma enxurrada. Fomos até a tua casa para tentar ajudar, mas o que encontramos foi uma região transformada pela fúria da natureza. Não dava para reconhecer a paisagem, e muito menos onde você morava. Então apareceu uma mulher na janela de uma das poucas casas que ficaram em pé e nos contou que estava com você, justamente na hora do deslizamento. Ela nos disse que a terra barrenta engoliu a tua casa como papel. Primeiro foi o ateliê e depois a casa, carregando concretos, móveis, pincéis, quadros e memórias ladeira abaixo. Vendo com os meus próprios olhos a tragédia que se abateu sobre você, eu não tive coragem de registrar aquela imagem. Queria que a tua história fosse outra, como quem está prestes a acordar de um pesadelo. Imaginei o quanto os próximos anos seriam duros, um artista das cornucópias que compartilhou fartura e abundância com sua arte. Quando recebi o convite do Nassau para participar da experimentação Tadeu e eu, não esperava que fosse uma imersão artística onde eu poderia participar como um dos coautores da imagem do filme. No início, até brincamos que minha câmera seria como uma mosca na parede, que ela estaria registrando tudo sem se envolver, sem participar das cenas. Mas não teve como. E a partir do momento que eu comecei a filmar, eu me envolvi com tudo e com todos que estavam no set. E meu trabalho fluiu. Também foi muito interessante como cada um foi encontrando seu lugar de atuação e as filmagens foram acontecendo naturalmente. Primeiro foi a produção de arte que a Vanessa fez nos bastidores do set, porque pela proposta de direção, muitas vezes minha lente ia ficar voltada para os bastidores. E depois, nos dias seguintes, tivemos 3 mudanças de cenário e iluminação.
No auge do teu artivismo vieram os objetos sonoros. E digam o que quiser os mal-intencionados, interpretem como quiserem os leigos, os objetos eram um cala-boca para todas as asneiras que estávamos cansados de ouvir. O artista não trabalha. O artista vive na mamata. Ninguém precisa de arte. Qualquer coisa é arte. Esse papo do isso não é arte, isso é um negócio que vem do Magritte, que é isso não é um cachimbo. Querer dizer para as pessoas que o que elas estão vendo não é o que elas estão vendo, entende? Aí isso me incomoda, entende? Assim, porque eu sou um artista, entende? Aí eu acho que até um arranhão numa parede é arte, entende? Não tem assim, esse negócio de bater lata, bater panela, não sei. Mas sendo você o artista que era, não se deu por vencido. E da aridez do destino fez nascer o embrião, uma escultura monumental em aço cortem, que foi plantada no final da João Pessoa, local mais conhecido como onde a velha abre as pernas. Teve uma noite que eu fui te visitar com o Giba de Oliveira. Conheci tua nova casa e vi teus quadros na parede. Você estava mais quieto, mas era o velho Tadeu, com os olhos brilhando e cheios de ideia. E sendo você um cara que sempre me surpreendeu, é claro que o ateu convicto que eu conheci nos idos dos anos 90 se converte e é batizado nas águas do Ribeirão Jordão. De certa forma, achei irônico o teu batismo, ou no mínimo bem-humorado. Mas o importante é que você, Alfredo Tadeu Bittencourt, fez as pazes com o rio e agora, em águas calmas e profundas, navega na direção do horizonte.